A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Quem tem o prazer de vos saudar é o vosso irmão em Cristo, Gabriel. Irmãos, você já se perguntou o porquê que o crente, o servo e a serva de Deus passa por tanta perseguição, por tanta luta, por tantas aflições? Por que Deus permite isto? Irmãos, se você tem essa pergunta e essa dúvida, hoje irei responder você através dessa mensagem que irei deixar para o vosso coração, provinda da palavra de Deus. Convido você a pegar contigo a tua Bíblia agora, em nome de Jesus, e se acomodar no seu cantinho e mergulhar comigo dentro deste texto, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, de versículo 23. Leia comigo, assim está escrito. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram assim: o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Só até aqui, em nome de Jesus. Irmãos, quando Deus ele vai levantar o povo de Israel, Deus ele primeiro vai fazer uma promessa para Abraão. Abraão está dentro da tenda de teu pai, a qual chamava-se Terá. Para quem não sabe, Terá era construidor. Ele construía e edificava deuses estranhos naquela terra. A Bíblia vai dizer que Deus então vai se apresentar a Abraão, vai dizer: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu irei fazer de ti uma grande nação. Quando Abraão sai da sua terra, Deus lhe promete um filho. A Bíblia diz que Deus promete para ele um filho, a qual ele vai passar por um grande sofrimento antes de ter esse filho, porque ele vai ser ansioso, vai ficar com ansiedade. A sua esposa também, por nome de Sara, vai ficar ansiosa. E o que elas vão fazer? Ela vai dizer a Abraão para deitar com a sua serva, por nome de Agar, a qual vai gerar um filho chamado Ismael. Mas deixa isso aqui para outro dia. Vamos mergulhar, não é neste contexto, entenderam? É no mesmo texto, mas não é no contexto deste. Agora, Abraão então vai gerar Isaque. Depois passa-se um tempo, Abraão morre. De Isaque vai ser gerado Jacó. De Jacó vai ser gerado José. E José então vai morar na terra do Egito após ser vendido por escravo, após ser vendido pelos seus irmãos por escravo. Então você já vê que dali já foi vindo um sofrimento. E o povo de Israel é um povo pequeno que está dentro da terra do Egito. E eles começam a se multiplicar e a crescer de tal forma que, surgindo um novo rei, a qual não conheceu a José, ele vai olhar e vai dizer assim: não, o povo está crescendo demais. Este povo já é maior do que o nosso. Então o que é que vamos fazer? Usemos de sabedoria. Aumenta o fardo, bate mais, dá mais chicotada. E o que é que vai acontecer? O povo então vai começar o quê? Suspirar. O povo vai começar a se sentir dolorido. O povo vai começar agora a trabalhar mais, sentir mais dor por causa das chicotadas que tomavam. E eles vão começar agora a sentir muita aflição, muito desespero e muita dor. Mas por que Deus permitiu o povo de Israel ser um povo sofredor? Um povo que agora está nas mãos do povo do Egito, tomando um couro e apanhando. Por que Deus permitiu isso? Irmãos, é bem verdade que a Bíblia diz que quanto mais o povo era afligido, quanto mais o povo o apanhava, mais ele crescia. Não parava o crescimento. Não parava o crescimento do povo de Israel. Por quê? Através do couro, através das chicotadas, através do apanhar, eles cresciam. Por quê? Porque Deus tinha projeto. Guarda isso no seu coração. Todas as pessoas que foram escolhidas por Deus e que Deus tem grandes propósitos e projetos na vida dessa pessoa, ela vai sofrer de forma muito grande. Por quê?
Porque o sofrimento, ele não mata o cristão, ele não mata a cristã. O sofrimento, ele não mata o servo nem a serva. Na verdade, o sofrimento, ele traz amadurecimento. Uma pessoa automática que não sofreu, que sempre esteve no colo do pai, que sempre teve a mão passada na cabeça, essa pessoa não aguenta pedrada, essa pessoa não aguenta passar por sofrimento, essa pessoa não aguenta sofrer, essa pessoa não aguenta uma calúnia, essa pessoa não aguenta a dor de uma rejeição, essa pessoa não aguenta a dor de uma perseguição. Mas uma pessoa que passou por sofrimento, passou por dor desde sua infância, que sofreu, foi perseguido, foi humilhado pelas próprias pessoas da sua família, essa pessoa então, ela suporta pôr a mão no arado e permanecer na obra de Deus. Então o povo começa a sofrer, o povo de Israel está sofrendo, está apanhando, e eles começam a orar. Isso é algo chave que eu quero deixar para o vosso coração. Muitas das vezes o sofrimento que nos traz é para nos levar para o joelho. Muitas vezes o sofrimento que nos é trago era para nos levar para o joelho, para a gente poder clamar o nome do Senhor. Por quê? Deus conhece o povo de Israel, porque foi Deus que edificou este povo. O povo que está no Egito é o povo de Israel. Eles estão dentro da terra do Egito, estão sendo escravizados pelos egípcios. Só que o povo egípcio não sabia que no plano de Deus, a terra do Egito seria uma barriga de aluguel para gerar o crescimento no povo de Israel. Após isto, a Bíblia vai dizer, o povo já está grande, o povo já cresceu demais, não está mais cabendo dentro daquela terra. A Bíblia é categórica em dizer então, que os homens agora que nascessem, era para cair a espada, era para matar as crianças que nascessem homem. E o que a Bíblia está dizendo sobre isso? Aqueles que nascessem com sexo masculino, era para poder ser o quê? Mortos. As que nascessem com sexo feminino, era para poder manter em vida. E Moisés era para ele poder ter morrido. Era para ele ter morrido naquele tempo. Só que Deus havia um projeto com Moisés. Moisés, então, o que vai acontecer? As parteiras, elas vão ter graças e vão fazer o quê? Vai ter a graça de Deus no coração delas, que elas não vão matar Moisés, elas vão esconder Moisés. E então, Moisés vai ser colocado dentro de um cesto e vai ser colocado no Rio Jordão para poder descer naquele rio. Só que quem é que vai pegar ele naquele rio, dentro daquele cesto? Vai ser a própria filha de Faraó. Olha só para você ver como Deus ele faz. Uma criança agora está dentro de um cesto, sentindo frio, descendo agora num rio, por nome de Rio Jordão. E pensa para você ver o sofrimento que essa criança está passando dentro do ventre. Só que ela vai ser o que? Estudada lá dentro, vai aprender várias aulas, vai aprender a falar fluente, vai aprender a se comportar ali dentro do palácio do Egito. Ele vai aprender várias coisas. Só que ainda ele não estava pronto para poder dominar em cima de um povo. E o que Deus vai fazer então? Deus vai tirar ele da terra do Egito e vai levar ele para o meio do pasto. No pasto é o lugar aonde ele vai ser preparado para poder cuidar de ovelha. E lá também ele vai sofrer, porque vai ter que aguentar o sol quente, porque vai ter que aguentar a sede, vai ter que aguentar a fome. E certa vez ele vai passar então no monte chamado Horebe, e ele vai estar caminhando lá, não sabia que era monte, nunca tinha ouvido a voz do Senhor, nunca tinha tido encontro com Deus. E o que Deus vai fazer então? Deus vai se apresentar a ele em uma sarça ardente. Guarda isso, grandes profetas terão grandes visões de Deus. Eles são grandes homens por dentro, porque do lado de fora ele ainda não era um grande homem formado, mas do lado de dentro Deus já estava formando o caráter dele. Deus já estava formando ele para poder ser o quê? Um libertador, um governador sobre aquele povo. Então, se você tem sofrido, tem passado perseguição, tem passado calúnia, tem passado levante, pessoas querem matar a sua fé, pessoas vivem criticando o seu ministério, criticando você, criticando a sua vida espiritual, criticando a forma de você falar, a forma de você agir, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Isso aí é para poder gerar crescimento no seu ministério. Guarda isso na tua vida. Jeremias também, ele foi perseguido desde a
sua infância, ele sofreu, mas o que eu estava gerando nele? Crescimento. Jesus Cristo foi perseguido, mas também gerou nele crescimento. Todos que são perseguidos, eles são crescidos. Por quê? Porque a perseguição, ela me dá crescimento. A Bíblia diz que quanto mais perseguia a igreja do Senhor, mais a igreja crescia. Guarda isso no seu coração. Sem perseguição, irmão, tem algo errado com o crente. Se o crente não sofre, se o crente não passa luta, se o crente não passa perseguição, se o crente não passa levante, se o crente não passa calúnia, se tudo está bem na vida,